Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na terça-feira da terceira semana do Tempo Comum, dia 27 de janeiro. Hoje a igreja celebra a memória de Santa Ângela de Merici. Ela viveu de 1470 a 1540 e foi fundadora da Congregação das Irmãs Ursulinas. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 3, versículos de 31 a 35. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos e ficaram do lado de fora, porque uma grande multidão estava sentada em torno de Jesus. Eles pediram para avisá-los e chamá-lo. Mas Jesus, olhando para aquele que levava a notícia e mirando também para aquelas pessoas que estavam ao redor, perguntou a ele: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo os braços para aqueles que estavam ao redor dele, lhe disse: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. O que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos diante da palavra de Deus, e de uma palavra que existe para animar, para exortar e para corrigir. De uma palavra que na linguagem do profeta Isaías desce como chuva do céu para regar a terra e não volta para o céu até que cumpra a sua missão: fecundar o coração do homem e da mulher de Deus, fazer com que cumpra a profecia do Senhor, para saciar a fome de um povo que tem fome da palavra de Deus. O povo tem fome da palavra de Deus, e o povo sempre quer ouvir a palavra de Deus. Ainda que esta palavra às vezes o entristeça, o desconcerte, mas a palavra de Deus é sempre uma mestra de vida. É sempre uma mestra que vai guiando meus dias e os seus dias, fazendo com que eu e você, então, fiquemos preparados para darmos razão a toda a nossa esperança. Hoje, na primeira leitura, ainda refletindo sobre o segundo livro de Samuel, nós vamos encontrar o rei Davi que está conduzindo a Arca da Aliança festivamente, oferecendo sacrifícios e bailando na presença do Senhor. É alegria porque o Senhor está presente no meio do seu povo. É alegria de perceber e reconhecer o senhorio de Deus na vida do seu povo. E é alegria também, principalmente, de perceber que o Senhor se faz presente e caminha com o seu povo. Não é um Deus estranho, não é um Deus distante, mas é um Deus que se mistura na história do seu povo e que vai se manifestando e se desvelando nos acontecimentos da vida. É muito importante que a palavra de Deus conceda a mim e a você os critérios necessários para um santo discernimento, para que a gente não fique mergulhado nem num rigorismo escravizante e nem tampouco numa cultura de permissividade e de relativismo doentia, que também vai destruindo as relações e as pessoas. São dois bicudos em nossa linguagem, tanto um rigorismo exagerado como também um relativismo exagerado, de tal modo que as duas tendências tendem a produzir grandes monstros religiosos, grandes desvios religiosos e grandes falsidades religiosas. Daí então que na primeira leitura de hoje nós encontramos ali Davi com toda a liberdade diante de Deus, porque cada homem e cada mulher vale aquilo que é aos olhos de Deus e nada mais. E isso é muito importante que fique bem claro para nós. Cada homem e cada mulher vale aquilo que é aos olhos de Deus e nada mais. Cada um segue o seu mapa interior. Cada um segue também a cor do óculos que usa. Quem usa óculos verde vai ver o mundo verde. Quem usa o óculos amarelo vai ver o mundo amarelo. De tal modo também que quem tem uma ideologia, uma mente muito rigorista, vai ver o mundo com rigorismo. E quem tem também uma mente e uma ideia muito relativista, também verá o mundo com um relativismo exagerado. Daí vem a santa temperança do Espírito, ou o discernimento do Espírito, para ajudar a mim e a você a não lutarmos contra o próprio Deus às vezes.
Como Gamaliel havia dito ao Sinédrio, tomemos cuidado para que a gente não venha lutar contra o próprio Deus, por causa dos nossos achismos pessoais, por causa das nossas posições singulares. Podemos lutar contra o próprio Deus e também falar como eles falaram quando mataram Jesus. Estavam cumprindo a vontade de Deus. Em nome de Deus, nós já fizemos muita besteira. Em nome de Deus, nós já fizemos muita coisa errada. Aquilo que dizia Gandhi: eu gosto de Cristo, eu me identifico com Cristo, mas eu não me identifico com a prática dos cristãos, porque às vezes a prática dos cristãos pode estar desviada, principalmente quando eles são seduzidos por busca de poder, de dinheiro, de riqueza, eles são capazes também de fazer coisas horríveis. Daí a necessidade do Espírito do Senhor com seu santo discernimento. Vamos então agora com a família de Jesus atrás dele. A família havia obtido a ideia, ou o anúncio, ou a notícia de que Jesus tinha retornado para Cafarnaum, que estava em casa. E a notícia que havia chegado é que ele estava fora de si, que ele estava doido. Então a família vai procurá-lo, vai buscá-lo, e se depara com uma grande multidão que está ali em torno dele. Muitos interpretam esse texto achando que Jesus está despreciando a sua família, desmerecendo a sua mãe, mas não é esse o objetivo do texto. O objetivo do texto é mostrar para mim e para você a nova família que Jesus está montando ou formando e como começa esta família, como ela se estrutura e como ela se organiza. Ela não vem mais por hereditariedade, ela não vem mais por participação sanguínea, não. Jesus vai dizer aí, e muito sério, a palavra de Jesus: meu irmão, minha irmã e minha mãe são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai, todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Porque eu creio que ali, diante daquela grande multidão, aquele que fora levar a notícia a Jesus da chegada de sua mãe e de seus irmãos, poderia estar pensando assim no privilégio dela ser mãe e deles ser irmãos. Às vezes a gente vai percebendo hoje uma cultura de privilégio que nós queremos reivindicar e às vezes de modo exagerado. Aquilo que Jesus vai condenar: gostam de sentar nos primeiros lugares das sinagogas, gostam de andar com roupas assim, gostam de ser chamados de mestres e de doutores, gostam de ser bajulados, gostam de ser bajulados completamente, às vezes até de modo doentio. Isso não pertence à família de Jesus. A família de Jesus não vem mais pelo laço sanguíneo e nem de hereditariedade. Agora elas vêm se nós estamos fazendo a vontade de Deus, cumprindo a vontade do Pai que está nos céus. Por isso, Jesus não está desmerecendo ou despreciando a sua família, mas simplesmente ressignificando a entrada, a pertença, o vínculo de pertença à sua família. Fazer a vontade do Pai que está nos céus. Não basta ser clero, não basta ser leigo, não basta ser isso, não basta ser aquilo. É preciso que esteja cumprindo a vontade do Pai que está no céu. Que esta palavra seja para mim e para você aquilo que ela é. Um modo de animar, um modo de exortar e um modo de corrigir. E que assim a gente possa progredir dia após dia, porque aquele que não progride vai regredir. E nós pertencemos à família de Jesus não porque somente recebemos um rito batismal, mas se estamos cumprindo a vontade do Pai. Aí sim, aí nós pertencemos à nova família de Jesus, onde Deus é o Pai de uma grande família, de povos diferentes, culturas diferentes, modos de pensar diferentes, mas que todos nos irmanamos em um só, Jesus, o Cristo de Deus. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Santa Ângela Merice, rogai por nós. Paz e bem.